boa noite, amigos, porque eu não sei a hora que você vai começar vai ter a condição de me ouvir. Quero desejar a você nesse dia de terça-feira, terceiro dia da semana, um dia muito abençoado, um dia onde a poderosa mão de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus empreendimentos, seus negócios, e que tudo ao final vá muito bem. Que ao final do dia você possa olhar para você e olhar para os seus e olhar para Deus e dizer muito obrigado, Senhor, porque durante este dia o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos amparou e nos direcionou para alcançarmos êxito naquilo que empreendemos fazer. Queridos, como estou empenhado em falar com vocês sobre um pouco do planejamento sucessório, patrimonial, familiar, ou a sucessão patrimonial familiar planejada, nas perspectivas de você evitar alguns percalços que tem o inventário, muitos percalços, muitas situações desagradáveis, o testamento, que também tem uma série de percalços, alguns desagradáveis, e a doação, que também tem alguns percalços, não tão desagradáveis quanto os anteriormente falados, mas que tem também seus percalços, seus desgastes, seus custos, e que são, muitas vezes, ignorados por a gente, né? Nós não temos conhecimento. E aí a gente faz as coisas, deixa para os filhos fazerem, quando nós partirmos, e termina deixando para eles uma série de dificuldades para eles enfrentarem e terem que resolver. Como nós devemos ser facilitadores da vida dos nossos filhos, nós devemos ser aqueles que abrem caminhos, abrem espaços para que eles sejam bem-sucedidos. Uma das melhores formas de você fazer isso é planejando com antecedência, com vigor, com inteligência, com sabedoria, planejando com prudência. Você que conhece os seus herdeiros, conhece o coração deles, sabe como eles são, o temperamento, a forma de ser. E nós temos na família gente pacífica, gente explosiva, gente melancólica, gente está sempre para cima. Então, a gente tem uma série de pessoas na família e alguns se sentem menos do que outros. Tem essa síndrome de que é desprezado, que é desprestigiado, que não é nada, tal. A gente conhece isso aí muito bem, como pais tem que administrar isso. Então, uma das melhores formas de você evitar que esses dissabores alcancem os seus familiares é você planejar a sucessão daquilo que você, com o tempo, construiu. Com muito esforço, com muita dedicação, com muita resiliência e também com muita luta, você conseguiu amealhar. E uma das formas que você tem que fazer é planejando antecipadamente, legalmente, a sua sucessão. E isso vai poupar os seus herdeiros de uma série de coisas. Então, eu quero lhes falar de alguns aspectos desse planejamento. E o primeiro aspecto, talvez o mais importante de todos eles, o mais que às vezes a gente descuida, mas como a gente não fica para ver as consequências, a gente não fica para ver os resultados da nossa sucessão, na questão da gestão da sucessão patrimonial, algumas famílias têm problemas seríssimos de discórdia, de guerra e até de uma segunda ou uma terceira morte em função da questão da divisão do patrimônio deixado pelos pais. Então, o aspecto mais importante, talvez o mais que vai mais causar danos na família é o aspecto da guerra entre os herdeiros. Então, é importante a gente fazer a sucessão patrimonial, porque ela tem a melhor ferramenta para que a sua família seja uma família pacificada, você tem uma pacificação familiar. Ela é a vontade dos pais,
sucessão foi aquilo que os pais definiram. Os pais não podem, né, não podem desprestigiar um e prestigiar outro, porque a lei não permite. E todos os aspectos da sucessão, o pai define, o pai estabelece e discute com o conjunto da família. Alguns podem discutir individualmente com cada filho, outros podem fazer uma reunião, um almoço, um jantar, e apresentar e ouvir a opinião de cada um deles e colher, no final, a forma de se colocar no papel aquilo que vai ser deles no final da vida dos pais. Então, essa é a primeira vantagem, o primeiro aspecto mais positivo é a pacificação familiar. Os filhos, os herdeiros, os netos não terão que enfrentar as disputas, as preferências, as vontades e, às vezes, até os arroubos, né? A prepotência de um dos herdeiros de querer passar por cima do outro. E tudo termina em paz, e tudo segue em paz. Essa é, para mim, a melhor maneira, e este é um dos melhores e mais importantes aspectos positivos do planejamento da sucessão familiar. O segundo aspecto importante é o aspecto do acordo, né? Eu falei da pacificação, e a pacificação ela é construída porque haverá um acordo entre os herdeiros. E este acordo é construído pelos donos do patrimônio, que são os pais. Os pais terão a preferência, a proeminência de dizer assim, olha, eu tenho isso, construí isso será de vocês com a minha partida. Mas nós vamos fazer aqui agora uma divisão equânime, acordada, e vamos definir quem vai gerir isso aqui, quem vai ser o dirigente, o coordenador. No inventário é o inventariante, né? Que vai conduzir os trabalhos do inventário. No planejamento sucessório, na forma mais segura, é feito pelos pais ainda em vida. E ele define, os filhos se discordarem, se decidem na hora, e aquilo que foi fechado, que foi acordado, não é barato nem caro, é acordado, é justo, todos sairão bem e todos viverão tranquilos. Então, isso chama-se acordo de sócios. Esse acordo chama-se acordo de sócios. E os sócios assinam, os sócios avalizam, e os sócios, quando os pais morrerem, não terão que enfrentar as discussões do que é meu, do que é seu, do que é de A, de B e de C. Então, está acordado, é só colocar em prática aquilo que foi acordado. E aquilo que o pai estabeleceu em documento e que todos concordaram. Então, existe uma sucessão familiar pacificada e acordada entre todos, dos formadores do patrimônio aos beneficiários do patrimônio. O outro aspecto positivo, importante na sucessão familiar, é que, após a morte dos pais, enquanto um dos pais ainda for vivo, quem dirige todo o patrimônio é o pai. Enquanto um dos pais estiver vivo, você pode até ter os benefícios, ter as rendas, os filhos podem ter convicção do que vai ser dele amanhã, mas quem vai definir tudo é o pai. E ficando um vivo, enquanto aquele último não falecer, aquele pai tem o domínio, e ele pode ir transferindo, enquanto vida estiver, a gestão, a administração, mas a palavra final vai ser sempre dele. Ele é a espécie do presidente do Conselho Deliberativo da Sucessão Patrimonial Familiar, para aspecto empresarial, né? Então, você define como será a sucessão, a condução do patrimônio, que já definiu a distribuição de que é cada um, e como será
a gestão do patrimônio. Quem é que vai cuidar, quem é que vai tomar a frente e quem é que vai cooperar com aquele que vai ficar à frente. Né? Então, esse é um aspecto importantíssimo, porque o que vai ficar encarregado de conduzir, ele tem que prestar conta para os que são conduzidos. Ele não pode fazer nada que traga prejuízo para os outros. São todos donos, todos têm direitos e ninguém pode ser suplantado. Um outro aspecto demasiadamente importante para a vida da sucessão patrimonial é planejada, definida, com antecedência, com prudência, em acordo de família. A primeira é pacificação, o segundo é sucessão acordada, é um acordo de sócios. O terceiro é definição de quem gerirá o patrimônio e quem conduzirá, a partir daí, a gestão dos negócios do pai. E a quarta é a redução brusca da carga tributária. Você vai pagar em um planejamento familiar sucessório bem definido, planejado, você vai pagar bem menos encargos tributários. A redução tributária é muito grande. As despesas cartorais que você tem com cartório de notas, cartório de registro, certidão disso, certidão daquilo, documento disso, documento daquilo, tudo isso é minimizado em muitos. É uma redução aí de 80% nessa carga. E evita-se a burocracia de um inventário, da execução de um testamento ou dos aborrecimentos das doações que são contestadas. Então, a burocracia é reduzida praticamente a zero, porque após a partida dos pais, que são os formadores do patrimônio, cada filho, cada herdeiro já sabe o que é seu, já tem noção do que é seu, vai cuidar do que é seu, e o todo tem alguém que vai gerenciar isso aí. Alguém que o pai ou os próprios irmãos elegem para ser o gestor, se a situação exigir a gestão. Porque às vezes não tem necessidade de ter um gestor, cada um fica com o seu quinhão, cada um fica com a sua parte, toca o negócio e preserva-se apenas a estrutura que o pai montou da sucessão patrimonial, para se evitar que tenha problemas também após a morte dele, para os herdeiros dos seus filhos, para os seus netos. Então, se mantém uma estrutura até um determinado tempo e depois cada um cuida da sua vida, faz a sua sucessão como desejar, e a vida não sofre danos e a família não sofre problemas em função da morte dos seus pais. Além de, é claro, de uma perca que, para quem já perdeu, como foi o meu caso, eu não tenho meus pais, é uma perda irreparável. A gente tem o dano que é da naturalidade. Todos nós nascemos e um dia vamos morrer. Mas não temos o dano, né, das desavenças, dos desencontros, dos aborrecimentos, até das inimizades que às vezes surgem na família por causa de um problema material. Que quando nós morremos, vamos deixar tudo aí. E por último, né, para encerrar, para o vídeo não ficar longo, por último, é um gesto profundo de amor dos pais para com seus filhos, para com seus herdeiros. É um gesto profundíssimo de amor. Porque quem ama, cuida, quem ama, zela, quem ama, previne, quem ama não só dá, mas faz tudo para aquilo que ele vai deixar, que ele vai doar, que ele vai transferir, não seja motivo de desavenças, de desarmonias e de, às vezes, uma rachadura que seja incontornável no futuro. Então, quem ama faz tudo para que a unidade daquilo que você faz, daquilo que você constrói, permaneça. Quem ama, edifica. A Bíblia disse que a mulher sábia edifica uma casa e a tola a destrói com as próprias mãos. Se a gente for aplicar isso à sucessão familiar,
Uma família sábia edifica a sua sucessão, previne males irreparáveis, previne problemas de difícil solução, e a tola pode construir uma casa na areia. Após a sua morte, após o vendaval da morte, a casa desaparece e só fica os pedaços dela, ou às vezes não fica visível nem os pedaços que restaram. Então, queridos, essa é uma mensagem curta, objetiva, e que tem a função de deixar você com vontade de conhecer um pouco mais, de saber um pouco mais, e de ser um pai prudente, uma mãe prudente, que vai deixar a sua família em paz e em harmonia, e que não haverá desavenças em função daquilo que você construiu, pensando em deixar para que eles usufruem. Deus lhe abençoe, Deus cuide de você, Deus cuide da sua casa, e Deus lhe promova no seu coração o desejo de ser um pai, uma mãe prudente, sempre edificante, sempre zeloso e sempre harmonioso. Forte abraço, Deus abençoe.